Meu filho foi morar na mansão da sogra rica, me abandonando com um grito: "Mofe nesse muquifo!" Mas 3 meses depois, eles bateram na minha porta de mala e cuia, e eu os recebi de um jeito que deixou até o motorista de aplicativo chocado. Se você já se sentiu invisível na própria família, se já engoliu humilhações para manter a paz, ou se alguém que você ama já te fez sentir pequena, esta história vai te tocar no coração. Porque às vezes, a vida nos ensina que nossa maior força nasce justamente no momento em que decidimos não aceitar mais migalhas de afeto. Meu nome é Aparecida. Tenho 64 anos e durante quase toda a minha vida adulta fui aquela mulher que fazia de tudo para agradar, que engolia sapos para não criar conflito, que se contentava com um cantinho no coração dos outros. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Às vezes ela precisa nos quebrar completamente para nos ensinar que éramos mais fortes do que imaginávamos. Era uma manhã de terça-feira quando tudo começou a desmoronar. Eu estava na cozinha da minha casa na Vila Mariana, preparando o café da manhã como sempre fazia há quase 2 anos, desde que meu filho Ricardo e sua esposa Amanda vieram morar comigo. A casa, que meu falecido marido José havia comprado com tanto suor, era pequena, mas aconchegante. 2 andares, 3 quartos, uma sala que dava para ver a rua através da janela, com cortinas floridas que eu mesma havia costurado. Amanda estava sentada à mesa, mexendo no celular com aquela cara de poucos amigos que se tornou sua expressão permanente desde que pisou nesta casa. Aos 28 anos, ela era bonita à sua maneira. Cabelos lisos sempre impecáveis, unhas feitas, roupas caras que contrastavam com o ambiente simples da nossa casa. Mas sua beleza era daquele tipo frio, calculado, que não aquecia ninguém. Aparecida, ela disse sem levantar os olhos do telefone. Você poderia fazer menos barulho? Estou tentando trabalhar aqui. Trabalhar. Ela chamava de trabalho aquelas horas que passava no Instagram, postando fotos em restaurantes caros que Ricardo pagava com o cartão de crédito já no limite. Mas eu engoli o comentário, como sempre fazia. Sorri e baixei o tom. Claro, querida. Desculpa. Ricardo desceu as escadas naquele momento, ajeitando a gravata. Meu filho, como eu amava aquele menino. Aos 32 anos, ele tinha se tornado um homem bonito, engenheiro formado, inteligente. Era o orgulho da minha vida, o único motivo pelo qual eu havia conseguido seguir em frente depois que José morreu de infarto, 5 anos atrás. Bom dia, mãe, ele disse, me dando um beijo rápido no rosto antes de se sentar ao lado da esposa. Eu havia preparado ovos mexidos, pão francês quentinho, suco de laranja espremido na hora. O café cheirava bem, do jeito que ele gostava. Obrigada pelo café, dona Aparecida, Amanda disse, mas o tom era mecânico, como se fosse um robô programado para demonstrar educação básica. Você se esforça tanto. Naquele tanto havia algo que me incomodava, mas eu não conseguia definir o quê. Era como se ela estivesse dizendo que eu me esforçava demais, que era exagerado, desnecessário. Imagina, querida, vocês são minha família. Ricardo sorriu para mim, e por um momento eu me senti completa. Mas então ele olhou ao redor da sala, e eu vi algo diferente em seus olhos. Uma espécie de impaciência, constrangimento. Mãe, a gente precisa conversar depois, ele disse. Sobre o futuro. Amanda finalmente levantou os olhos do celular e sorriu. Era um sorriso que eu não conseguia decifrar, mas que me deixou com um frio na barriga. Dona Aparecida, sobre o futuro, ela repetiu. Eles saíram para o trabalho. Amanda para o escritório de marketing, onde ela fingia ser importante. Ricardo para a construtora, onde ele realmente era responsável por projetos grandes. Fiquei sozinha na casa, como sempre ficava, arrumando, limpando, preparando o almoço. Era assim nossa rotina há quase 2 anos. Quando eles chegaram recém-casados, Ricardo me disse que era só temporário, até juntarem dinheiro para comprar uma casa própria. Eu fiquei feliz. Depois de 2 anos morando sozinha após a morte do José, ter meu filho de volta era um presente. Mas aos poucos, comecei a perceber que algo estava mudando. Amanda nunca escondera que não gostava da casa. É meio datada, né? Ela disse no primeiro dia. Essas cores, essa decoração, é tudo tão
Antigo. Antigo. Como se antigo fosse sinônimo de ruim. Como se os 23 anos de memórias felizes que eu e José tínhamos criado ali fossem algo a ser envergonhado. Ela começou devagar. Um comentário aqui, uma sugestão ali. Dona Aparecida, por que a senhora não troca essas cortinas? Estão meio desbotadas. Esse sofá está tão velho. Nossa, como essa cozinha é pequena. E Ricardo começou a concordar. A Amanda tem razão, mãe. A casa precisava de uma renovada mesmo. Talvez fosse hora de modernizar um pouco. Eu até tentei. Comprei cortinas novas com as economias da aposentadoria. Troquei algumas almofadas. Mas nada nunca era suficiente para Amanda. E cada vez mais, Ricardo parecia ver nossa casa com os olhos dela. As refeições foram ficando tensas. Amanda reclamava da comida. Muito sal, pouco sal, muito simples, muito elaborada. Reclamava do barulho da televisão, da música que eu ouvia enquanto cozinhava, dos meus programas favoritos. Pouco a pouco, eu fui me tornando uma estranha na minha própria casa. Os vizinhos começaram a notar. Dona Carla, que morava na casa ao lado há 15 anos, me encontrou no portão numa tarde. Aparecida, como você está? Ando ouvindo umas discussões. Ah, Dona Carla, são só os ajustes naturais de uma casa com mais gente. Eu menti, forçando um sorriso. Nada demais. Mas ela me conhecia bem demais. Se precisar conversar, estou aqui, viu? A gente se conhece há tempo suficiente. Seu Francisco, o vizinho do outro lado, um senhor de 70 anos aposentado que passava o dia cuidando do jardim, também demonstrava preocupação. Dona Aparecida, aquela menina grita muito com a senhora. Não é normal, não. Eu sempre defendia a Amanda. Ela é estressada com o trabalho, eu dizia. É jovem, está se adaptando. Mas no fundo mesmo, eu sabia que algo estava muito errado. O pior eram as noites. Eu ouvia Amanda e Ricardo conversando no quarto, suas vozes se intensificando quando falavam sobre dinheiro, sobre planos, sobre o futuro. E cada vez mais, essas conversas eram interrompidas quando eu passava pelo corredor. Como se estivessem falando sobre algo que eu não poderia ouvir. Uma noite, eu estava preparando chá de camomila na cozinha quando ouvi Amanda falar ao telefone na sala. Mãe, eu não aguento mais. Essa casa é deprimente. A mulher fica grudada na gente o tempo todo. É como morar num museu. É tudo tão antigo, tão pobre. Pobre. A palavra atingiu meu peito como uma facada. Eu que sempre me orgulhei de manter nossa casa limpa, arrumada, acolhedora. Eu que nunca deixei faltar nada para ninguém, mesmo com a aposentadoria apertada. Mãe, eu sei que você pode ajudar a gente, Amanda continuou. Com sua situação financeira seria fácil. A gente só precisa de uma oportunidade. Situação financeira. Eu não entendia do que ela estava falando, mas havia algo ali que me deixava nervosa. Na manhã seguinte, tentei conversar com Ricardo. Filho, está tudo bem? Você parece meio distante. Ele estava tomando café, se preparando para sair. Olhou para mim com um sorriso forçado. Claro que está, mãe. Por que não estaria? Eu só... Às vezes tenho a impressão de que vocês não estão felizes aqui. Amanda, que estava passando batom na frente do espelho da sala, deu uma risadinha. Dona Aparecida, felicidade é relativo, né? A gente está adaptando. Adaptando. Mais uma daquelas palavras que soavam como facadas disfarçadas de gentileza. Ricardo beijou minha testa. Mãe, a gente conversa depois, tá? Aquela conversa sobre o futuro. E eles saíram, me deixando sozinha com um pressentimento ruim crescendo no peito. Foi nesse dia que eu decidi fazer uma ligação que mudaria tudo. Peguei o telefone e disquei para Juliana Matos, minha amiga de longa data e advogada. Precisava de alguém para conversar, alguém que me ajudasse a entender o que estava acontecendo na minha própria casa. Juliana? É a Aparecida. Você tem um tempinho para conversar? Claro, Cida. O que houve? Você parece preocupada. E ali, sozinha na minha cozinha, eu comecei a desabafar sobre a sensação de que estava perdendo meu lugar na minha própria vida. Mas o que eu não sabia era que essa conversa seria apenas o primeiro passo de uma jornada que me levaria aos extremos da dor e da descoberta. Porque às vezes é preciso tocar o fundo do poço para descobrir que somos capazes de escalar montanhas.
Era uma sexta-feira quando meu mundo desabou completamente. Eu estava terminando de arrumar a casa, dobrando as roupas que havia tirado do varal, quando ouvi vozes animadas na sala. Ricardo e Amanda tinham chegado mais cedo do trabalho, e havia uma energia diferente no ar. Mãe! Ricardo me chamou. Vem aqui, tenho uma novidade incrível para te contar. Meu coração disparou. Novidade. Seria que Amanda estava grávida? Eu sempre sonhei em ser avó. Talvez um bebê trouxesse união para nossa família, talvez. Eu me apressei para a sala, onde encontrei os dois sentados no sofá, sorrisos enormes no rosto. Amanda segurava uma taça de vinho. De onde tinha saído aquele vinho? Eu não tinha vinho em casa. Senta aqui, mãe, Ricardo disse, dando tapinhas no espaço ao lado dele no sofá. Eu me sentei, as mãos úmidas de ansiedade. O que houve, filho? Lembra da mãe da Amanda, Dona Viviane? Claro que eu lembrava. Viviane Silveira era um nome que Amanda pronunciava com reverência. A milionária, a mulher de negócios bem-sucedida, a mãe perfeita que vivia numa mansão no Jardim Botânico e que por algum motivo havia criado Amanda sozinha, sem nunca mencionar o pai. Sim, eu respondi, sem entender aonde a conversa ia chegar. Ela fez uma proposta incrível para a gente. Amanda praticamente gritou de empolgação. Ela quer que a gente vá morar com ela. O mundo parou por um segundo. Morar com ela? Eles iam se mudar. É temporário, claro. Ricardo se apressou em explicar, embora o sorriso não saísse do rosto. Só até a gente conseguir comprar nossa casa própria. Mas, mãe, você precisa ver aquele lugar. É uma mansão de verdade, com piscina, jardim gigante, 4 suítes. E a mãe dela tem muitos contatos. Amanda completou, os olhos brilhando. Ela pode apresentar o Ricardo para construtores importantes, grandes empresários. É a chance da nossa vida. Eu ouvi tudo aquilo como se estivesse debaixo d'água. As palavras chegavam distorcidas, surreais. Meu filho, que eu havia criado sozinha depois da morte do pai, que eu havia apoiado em todos os momentos difíceis, estava me abandonando. E quando vocês vão? Consegui perguntar, a voz saindo pequena. Amanhã de manhã, Amanda respondeu. A dona Viviane já mandou arrumar o quarto da gente. Imagina, Cida. Uma suíte com closet, banheira de hidromassagem. Cida. Ela me chamou de Cida, como se fôssemos amigas íntimas, como se isso amenizasse o que estava acontecendo. Ricardo pegou minha mão. Mãe, você entende, né? É uma oportunidade única. E você vai ficar bem aqui, pode até aproveitar para fazer aquelas reformas que sempre quis. Reformas. Como se o problema fosse a casa, não o fato de que eles estavam me abandonando. Mas... eu comecei tentando formar uma frase coerente. Mas aqui é a casa de vocês também. É nossa família. Amanda trocou um olhar com Ricardo. Um olhar que eu vi e que me gelou o sangue. Dona Aparecida, Amanda disse. E agora seu tom era diferente, mais firme. A senhora é uma pessoa maravilhosa, mas... bem, a gente precisa construir nossa própria vida. A gente é jovem, tem sonhos. E a casa da dona Viviane tem tudo o que a gente precisa para crescer profissionalmente. Ricardo acrescentou. Mãe, você quer o melhor para mim, não quer? Era uma pergunta impossível. Como eu poderia dizer que não queria o melhor para meu filho? Mas como eu poderia fingir que estar sendo descartada, como um móvel velho, era o melhor para qualquer um? Claro que quero, sussurrei. Então você entende. Amanda bateu palmas. Ai, mal posso esperar para sair desse lugar. Ela ia dizer dessa casa, mas se corrigiu. Como se nossa casa fosse algo sujo, algo que precisava ser contornado com palavras mais delicadas. Naquela noite, eu não dormi. Ouvi eles fazendo as malas, conversando animadamente sobre o futuro, sobre as oportunidades, sobre como a vida deles finalmente ia decolar. Em nenhum momento ouvi meu nome ser mencionado. Era como se eu já tivesse deixado de existir. Na manhã seguinte, eles desceram com as malas. Toda a vida deles cabendo em 4 malones. 2 anos morando comigo, e era como se nunca tivessem estado aqui de verdade. O táxi já está vindo, Amanda anunciou, olhando o celular. Ricardo veio até mim na cozinha. Eu estava preparando café,
porque não sabia o que mais fazer com as mãos. Mãe, obrigado por tudo, ele disse, me abraçando rapidamente. Você foi incrível com a gente. Foi. Passado. Como se nossa relação já tivesse terminado. Qualquer coisa você me liga, tá? Ele continuou. A gente se fala sempre. Sempre. Que palavra bonita e vazia. O táxi buzinou lá fora. Amanda apareceu na cozinha, impecável como sempre, com uma bolsa cara na mão e óculos escuros que custavam mais que minha aposentadoria de um mês. Dona Aparecida, muito obrigada por tudo, ela disse, e me deu 2 beijinhos no ar, do tipo que se dá em conhecidos distantes. Eles pegaram as malas e se dirigiram para a porta. Eu os segui, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Na calçada, alguns vizinhos tinham aparecido. Dona Carla estava varrendo a frente da casa dela, embora ela já tivesse varrido de manhã cedo. Seu Francisco fingia regar as plantas, mas estava claramente observando. O pessoal da rua conhecia nossa família há anos. Amanda estava colocando as malas no porta-malas quando se virou para mim, e foi nesse momento que ela mostrou sua verdadeira face. Dona Aparecida, ela disse alto, num tom que todos na rua puderam ouvir perfeitamente. Agora a senhora pode ficar tranquila aqui no seu cantinho. Cantinho. Ela estava se referindo à minha casa, onde ela havia morado de graça por 2 anos, como um cantinho. A senhora vai se acostumar de novo com o silêncio, ela continuou, e eu vi Dona Carla parar de varrer para olhar. Vai poder fazer suas coisinhas do jeito que gosta, sem se preocupar com gente jovem por perto. Gente jovem. Como se eu fosse uma velha chata que os incomodava. Ricardo entrou no táxi sem olhar para trás. Amanda fez questão de se aproximar de mim, e então disse as palavras que eu jamais esqueceria. Aproveita para dar uma renovada nesse muquifo, viu, Cida? Assim, quando a gente vier visitar, pelo menos vai estar um pouco mais apresentável. Muquifo. Ela chamou minha casa de muquifo. Na frente dos vizinhos, na frente de todo mundo. A casa onde eu havia criado meu filho, onde eu e José tínhamos sido felizes, onde cada móvel, cada quadro, cada enfeite tinha uma história de amor. Amanda, eu consegui falar, minha voz tremendo de raiva e humilhação. Ela se virou, um sorriso cruel no rosto. É, Dona Aparecida? Como você ousa? Eu ouso o quê? Ela me interrompeu. Falar a verdade? Olha ao redor, Dona Aparecida. Olha bem para esse lugar. E me diz se isso aqui é vida para alguém com ambição. O táxi estava com o motor ligado. O motorista, um homem de meia idade, olhava através do retrovisor com cara de desconforto. Pode ir mofe nesse muquifo, Amanda gritou entrando no carro. A gente tem uma vida real para viver. E o táxi partiu. Eu fiquei ali parada na calçada, tremendo de humilhação, sentindo os olhares dos vizinhos, ouvindo o eco das palavras de Amanda reverberando na rua silenciosa. Dona Carla largou a vassoura e veio até mim. Aparecida, que menina mal-educada, como ela teve coragem? Mas eu não conseguia responder. Entrei em casa cambaleando, fechei a porta e deslizei pelas costas dela até sentar no chão. Muquifo. Minha casa era um muquifo. Meu filho havia concordado. Eles tinham ido embora, me deixando com essa palavra ecoando pelas paredes que eu tanto amava. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela humilhação, pela traição, pela solidão que agora enchia cada canto da casa. Chorei pelo filho que eu havia perdido para a ambição e para uma mulher cruel. Mas quando as lágrimas secaram, quando a dor começou a se transformar em algo diferente, eu percebi uma coisa. Pela primeira vez em 2 anos, eu estava sozinha na minha própria casa. Pela primeira vez em 2 anos, ninguém ia reclamar da minha comida, da minha decoração, dos meus programas de TV. E foi nesse momento, sentada no chão da minha sala, que eu senti algo começar a despertar dentro de mim. Algo que eu havia esquecido que existia. Era raiva, sim, mas era mais que isso. Era determinação. Os primeiros dias depois que eles partiram foram os piores da minha vida. Acordava de manhã e por alguns segundos esquecia que estava sozinha. Preparava café para 3 pessoas, colocava a mesa para 3 e então a realidade me atingia como um soco no estômago. A casa estava silenciosa demais. Não era o silêncio tranquilo que eu conhecia antes deles chegarem.
Era um silêncio pesado, cheio de ausências. O guarda-roupa do quarto deles estava aberto e vazio. A cômoda ainda tinha algumas marcas onde ficavam os perfumes de Amanda. O banheiro parecia gigante, sem os produtos de beleza dela espalhados por toda parte. Durante a primeira semana, chorei todos os dias. Eram lágrimas diferentes. Às vezes de tristeza, às vezes de raiva, às vezes de uma humilhação que parecia corroer minha alma. As palavras de Amanda ecoavam na minha cabeça. Mofe nesse muquifo. Dona Carla aparecia todos os dias, trazendo quitutes, tentando me animar. Aparecida, você está melhor sem aquela cobra, ela dizia, segurando minha mão. Eu sempre soube que ela não prestava. O jeito que ela falava com você... Mas meu filho, Carla... Eu respondia entre soluços. Meu filho foi embora. Seu filho vai voltar. Quando ele crescer um pouco, vai perceber o erro que fez. Eu queria acreditar, mas toda vez que pegava o telefone para ligar para Ricardo, a coragem sumia. O que eu iria dizer? Que estava com saudade? Que me sentia abandonada? Eles estavam vivendo o sonho deles numa mansão, e eu aqui chorando como uma criança. Foi no final da primeira semana que aconteceu algo que quase me destruiu completamente. Eu estava voltando do mercadinho da esquina, carregando uma sacola com compras para uma pessoa só. Como era estranho comprar tudo em quantidades pequenas, quando vi uma pichação no muro da minha casa. Em letras grandes, alguém havia escrito: "Aqui mora a mulher abandonada." Fiquei parada ali na calçada, olhando aquelas palavras cruéis. Alguns garotos da rua deviam ter visto a cena de sábado e acharam divertido esfregar sal na ferida. Ou talvez fossem adultos mesmo, gente sem coração que se divertia com o sofrimento alheio. Entrei em casa e liguei para Juliana, chorando tanto que ela mal conseguia me entender. Calma, Cida, respira. O que aconteceu? Quando consegui explicar sobre a pichação, sobre o abandono, sobre as palavras de Amanda, Juliana ficou uma fera. Essa menina é uma víbora e seu filho é um banana que se deixou levar. Mas Cida, escuta o que eu vou te falar. Você não pode deixar isso te destruir. Como não, Juliana? Meu próprio filho me humilhou na frente de todo mundo. Me abandonou como se eu fosse lixo. E daí? Você vai ficar aí se lamentando para sempre? Ou vai mostrar para todo mundo do que você é capaz? Juliana sempre foi mais corajosa que eu. Advogada bem-sucedida, divorciada há 10 anos, criou 2 filhos sozinha e nunca abaixou a cabeça para ninguém. O que você quer dizer? Eu quero dizer que está na hora de você parar de ser vítima e começar a ser protagonista da sua própria vida. Naquela noite, deitada na cama, eu pensei muito sobre as palavras da Juliana. Protagonista da minha própria vida. Quando foi que eu deixei de ser a protagonista? Quando foi que eu comecei a viver na sombra dos outros, tentando agradar, pedindo desculpas por existir? No dia seguinte, uma segunda-feira, eu fiz algo que não fazia há semanas. Tomei um banho demorado, passei creme hidratante, escolhi uma roupa bonita e saí de casa. Primeiro fui à loja de tintas da avenida. Bom dia, cumprimentei o rapaz no balcão. Eu gostaria de uma tinta para cobrir pichação no muro. Claro, que cor é o muro? Bege claro. Mas sabe de uma coisa? Eu disse, e senti uma determinação crescendo no peito. Eu quero mudar a cor. Quero um amarelo alegre. Amarelo sol. O rapaz sorriu. Excelente escolha. Amarelo é a cor da felicidade. Felicidade. Quando foi a última vez que eu havia me preocupado com minha própria felicidade? Comprei a tinta, o rolo, as bandejas, tudo o que precisava. Na volta para casa, parei na floricultura e comprei mudas de flores coloridas para o jardim. Na padaria, comprei um bolo de chocolate, meu favorito, que eu não comia há meses porque Amanda dizia que tinha muita caloria. Em casa, coloquei uma música animada, aquelas que Ricardo reclamava que eram muito antigas, e comecei a pintar o muro. Era um trabalho duro para uma mulher de 64 anos, mas cada pincelada sobre aquela pichação cruel era uma pequena vitória. Dona Carla apareceu na janela. Aparecida, que cor linda! Precisar de ajuda? Obrigada, vizinha. Estou conseguindo. Seu Francisco também veio até a grade. Dona Aparecida, a senhora está diferente, mas animada. Animada.
Era isso que eu estava sentindo. Depois de semanas de tristeza, algo estava mudando dentro de mim. Terminei o muro ao final da tarde. Estava suada, com dor nas costas, mas quando olhei para aquela parede amarela brilhando sob o sol, senti um orgulho que não sentia há anos. Naquela noite, enquanto comia meu bolo de chocolate vendo minha novela favorita, no volume que eu quisesse, sem ninguém reclamando, o telefone tocou. Era Ricardo. Mãe, como você está? A voz dele me fez chorar instantaneamente, mas foram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de saudade misturadas com raiva. Estou bem, filho. Mãe, desculpa não ter ligado antes. É que aqui tem sido uma correria louca. A casa da dona Viviane é incrível, e ela está apresentando a Amanda e eu para tanta gente importante. Ele falava animado, como uma criança contando sobre um brinquedo novo. Não perguntou como eu estava de verdade. Não perguntou se eu estava com saudade. Não mencionou as palavras cruéis de Amanda. Que bom, filho, eu disse, tentando manter a voz firme. Mãe, na verdade eu liguei porque, bem, está meio apertado aqui financeiramente. Dona Viviane está ajudando muito, mas tem algumas despesas. Você não poderia emprestar uns 5.000 reais para a gente? É só até eu receber uns projetos que estão para sair. 5.000 reais. Quase toda a minha reserva de emergência. O dinheiro que eu guardava para imprevistos, para remédios, para qualquer coisa que pudesse acontecer com uma mulher de 64 anos morando sozinha. Ricardo, comecei. Mãe, eu sei que é muito, mas a oportunidade aqui é única. Amanda está conhecendo gente que pode mudar nossa vida completamente. É um investimento no nosso futuro. Investimento no futuro deles. E eu? Onde eu entrava nesse futuro? Filho, eu preciso pensar. Claro, mãe, mas se puder decidir rápido seria ótimo. A gente precisa até sexta-feira. Ele desligou sem se despedir direito, deixando-me com o telefone na mão e uma sensação amarga na boca. Liguei para Juliana imediatamente. 5.000 reais? Ela gritou do outro lado da linha. Cida, pelo amor de Deus, primeiro eles te humilham, te abandonam e agora querem seu dinheiro? Mas Juliana, é meu filho. É seu filho, sim, e é exatamente por isso que você não pode dar esse dinheiro. Você vai estar reforçando o comportamento dele. Vai estar dizendo que está tudo bem ele te tratar como um banco. Passamos 1 hora conversando. Juliana me fez perguntas que eu não queria responder. Quando foi a última vez que Ricardo perguntou como você estava de verdade? Quando foi a última vez que ele demonstrou gratidão pelo que você faz por ele? Você acha que ele ligaria se não precisasse de dinheiro? As respostas me machucaram, mas abriram meus olhos. Na sexta-feira, quando Ricardo ligou perguntando sobre o dinheiro, eu respirei fundo e disse: Filho, eu decidi que não vou emprestar. Silêncio do outro lado da linha. Como assim, mãe? Eu decidi que preciso guardar meu dinheiro para mim, para minha segurança. Mãe, mas é só um empréstimo, eu vou devolver. Ricardo, quando você me procurou, não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu estava bem sozinha. Não mencionou a forma como Amanda me tratou no dia que vocês saíram de casa. Você só quer meu dinheiro. Mãe, que isso? Claro que eu me preocupo com você. Então me diz, como eu estou? Outro silêncio. Mãe, você está sendo injusta. Eu sempre te amei. Amar, Ricardo, não é só falar. É demonstrar. É estar presente. É tratar com respeito. E ultimamente, eu não tenho sentido nada disso vindo de você. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Ele explodiu. Quando eu mais preciso da minha mãe, você me abandona. A ironia da frase me atingiu como um tapa. Eu que te abandono. Ricardo, você mora numa mansão com sua esposa. Eu moro sozinha na casa onde te criei. Quem abandonou quem? Ele desligou na minha cara. Fiquei ali sentada, tremendo, mas por algum motivo não me sentia triste. Sentia-me forte. Pela primeira vez em muito tempo, eu havia dito não. Eu havia defendido minha dignidade. E foi nesse momento que comecei a entender algo fundamental. Às vezes, amar alguém significa não facilitar seus erros. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar que a pessoa enfrente as consequências de suas escolhas.
Depois que neguei o empréstimo para Ricardo, fiquei 3 dias sem comer direito, roendo as unhas de ansiedade. Será que eu havia feito a coisa certa? Será que uma mãe deveria negar ajuda ao filho, mesmo quando ele estava sendo egoísta? Foi Juliana quem me trouxe de volta à realidade com uma ligação que mudou tudo. Cida, você está sentada? Ela perguntou, e o tom da voz dela me assustou. Por quê? O que houve? Lembra que eu te disse que tenho contatos em vários lugares? Bem, eu resolvi investigar um pouco essa tal de Viviane Silveira. Meu coração disparou. E aí? Cida, essa mulher não é o que parece. Ela está com o nome sujo na praça há anos. Deve dinheiro para todo mundo. Fornecedores, funcionários, até impostos atrasados. A Receita Federal está atrás dela por sonegação. Eu não conseguia processar a informação. Mas a mansão? Alugada, Cida. E com 3 meses de atraso no aluguel. Meu amigo do cartório me confirmou. Ela usa essa fachada de riqueza para atrair investidores e aplicar golpes. Já foi processada várias vezes. O mundo girou ao meu redor. Juliana, Isso significa que seu filho e sua nora estão sendo usados. E pior, Ricardo, como engenheiro, provavelmente está assinando projetos para ela sem saber que são fraudulentos. Ele pode estar se complicando legalmente. Minha primeira reação foi de pânico. Meu filho em problemas com a justiça? Mas depois veio a raiva. Aquela bruxa estava manipulando minha família, usando meu menino ingênuo e sua esposa ambiciosa. E tem mais, Juliana continuou. Descobri que a Viviane cobra aluguel deles. Isso mesmo que você ouviu. Ela os chamou para a mansão e está cobrando R$ 4.000 por mês pelo quarto. O quê? Eu gritei. Mas Amanda disse que a mãe dela ia ajudar. Ajudar a se endividar, isso sim. Cida, com o salário de engenheiro do Ricardo, eles devem estar no vermelho total. Por isso ele te pediu dinheiro emprestado. Desliguei o telefone em estado de choque. Meu filho estava sendo explorado pela sogra, e eu não podia fazer nada. Ou melhor, eu havia feito alguma coisa. Havia negado o dinheiro que só serviria para alimentar essa farsa. Passou-se 1 mês inteiro sem notícias. 1 mês em que eu me dediquei a reformar a casa por completo. Primeiro foi a sala. Pintei as paredes de um tom de pêssego suave, troquei as cortinas por outras mais modernas, mas que combinavam com meu estilo. Depois foi a cozinha. Não tinha dinheiro para uma reforma completa, mas dei uma repaginada com tinta, organizadores novos e até um pequeno jardim de temperos na janela. Cada cômodo que eu renovava era como se estivesse curando uma parte da minha alma. A casa estava ficando linda e, mais importante, estava ficando minha de novo. Sem ninguém reclamando das cores, sem ninguém chamando de muquifo. Foi durante esse período que conheci Marcos, o rapaz da loja de materiais de construção. Aos 35 anos, ele era aquele tipo de pessoa que você percebe que é honesta logo de cara. Sempre prestativo, sempre com um sorriso genuíno. Dona Aparecida, a senhora está fazendo um trabalho incrível nessa casa, ele disse certa manhã, quando fui comprar tinta para o quarto. Posso dizer uma coisa? A senhora parece uma pessoa completamente diferente de quando começou a vir aqui. Diferente como? Perguntei curiosa. Mais forte, mais alegre. A senhora está brilhando. Brilhando. Fazia tanto tempo que ninguém usava uma palavra assim para me descrever. Marcos começou a me ajudar com as reformas nos fins de semana. Não cobrava nada. Dizia que gostava de ver o progresso. Com a ajuda dele, consegui trocar algumas lâmpadas no quintal, arrumar o portão que estava emperrando há meses, até plantar flores no jardim da frente. Dona Aparecida, ele disse num sábado, enquanto plantávamos rosas amarelas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que a senhora morava como se estivesse pedindo desculpas por existir? Essa casa é linda, a senhora é uma pessoa incrível. Por que se diminuía tanto? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sabia que fazia isso. Fazia sim. Quando a senhora vinha na loja, falava baixinho, se desculpava por tudo, parecia que tinha medo de incomodar. Agora olha só, a senhora entra na loja sabendo o que quer, conversa com todo mundo, ri alto, é outra pessoa. Naquela noite, olhei-me no espelho do banheiro recém-pintado. Marcos tinha razão.
Eu estava diferente, mais ereta, com os olhos mais brilhantes. Tinha até começado a fazer caminhadas no parque de manhã, coisa que não fazia há anos. Foi durante uma dessas caminhadas que conheci Ruth, uma senhora de 60 anos que também caminhava sozinha. Começamos a conversar e descobri que ela havia passado por uma situação parecida com a minha. Filhos ingratos que a descartaram quando casaram. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Ruth me disse certa manhã, enquanto descansávamos no banco da praça. Foi o dia que eu entendi que não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz, nem dos meus filhos. E você não sente falta deles? Sinto, mas aprendi a diferença entre sentir falta e se humilhar. Hoje eles me respeitam porque eu me respeito primeiro. Ruth se tornou uma grande amiga. Começamos a sair juntas, cinema, teatro, até um grupo de dança para a terceira idade que tinha na paróquia. Eu estava reconstruindo minha vida social, descobrindo que existia um mundo inteiro além de ser mãe e dona de casa. Foi através de Ruth que conheci Carlos, o contador de 58 anos que estava procurando trabalho. Apresentei ele para seu Francisco, que conhecia gente no comércio, e Carlos conseguiu um emprego excelente. Ele começou a aparecer na rua para agradecer, sempre simpático, sempre gentil. Dona Aparecida, se um dia a senhora precisar de alguma coisa, ele disse certa tarde. Obrigada, Carlos. É bom saber que tenho amigos por perto. Amigos. Sim, eu estava fazendo amigos. Estava construindo uma rede de apoio, uma família escolhida. No final do segundo mês, adotei Nina, uma gatinha cinza de olhos verdes que apareceu no meu quintal. Ela estava magra, assustada, claramente abandonada. Quando a vi, lembrei de mim mesma, descartada, procurando um lugar para se sentir segura. Vem cá, pequena, sussurrei, oferecendo um prato de leite. Aqui você vai ser tratada com amor. Nina se tornou minha companheira fiel. Dormia na minha cama, me fazia companhia durante as reformas, ronronava no meu colo enquanto eu assistia TV. Era incrível como um ser tão pequeno podia preencher tanto a solidão. Uma noite, estava dando comida para Nina quando o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Dona Aparecida? É a Amanda. Meu sangue gelou. A voz dela estava diferente, mais baixa, sem aquela arrogância de antes. Amanda, o que você quer? Eu queria conversar com a senhora, pessoalmente. Posso ir aí? Para quê? Por favor, Dona Aparecida. É importante. Algo no tom dela me fez aceitar. Uma hora depois, Amanda estava na minha porta. Mas não era a mesma Amanda que havia saído daqui meses atrás. Esta Amanda estava com o cabelo despenteado, sem maquiagem, usando roupas simples. Parecia 10 anos mais velha. Entra, eu disse, ainda ressabiada. Ela se sentou na sala e olhou ao redor, surpresa. Nossa, Dona Aparecida, como a casa está diferente. Está linda. Obrigada. O que você quer, Amanda? Ela respirou fundo. Eu vim pedir desculpas e contar a verdade sobre tudo. E foi então que toda a farsa começou a desmoronar, porque às vezes a verdade tem o poder de destruir castelos de cartas construídos sobre mentiras e ambição. Amanda se jogou no sofá como se tivesse corrido uma maratona. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Era impossível não notar a diferença gritante entre a mulher arrogante que havia saído da minha casa e essa pessoa abatida que estava na minha frente. Dona Aparecida, ela começou, a voz trêmula. Minha mãe não é quem eu pensava que era. Eu me sentei na poltrona em frente a ela, Nina no meu colo. Não disse nada, apenas esperei. Aprendi que às vezes o silêncio faz as pessoas falarem mais do que qualquer pergunta. Tudo é mentira, Amanda continuou, passando as mãos pelo cabelo desgrenhado. A mansão, o dinheiro, os contatos importantes, tudo. Como assim? Perguntei, embora Juliana já tivesse me contado parte da história. A casa é alugada. E minha mãe está 3 meses atrasada no aluguel. Ela cobra R$ 4.000 por mês da gente para morar lá e ainda por cima usa o Ricardo para assinar projetos que são ilegais. Amanda começou a chorar. Dona Aparecida, minha mãe está sendo investigada pela Polícia Federal. Lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, fraude em licitações.
E o Ricardo? O Ricardo pode ser preso como cúmplice se continuarem morando lá. Senti meu coração disparar. Meu filho em perigo. E onde vocês estão agora? Em um hotel barato na Liberdade. Gastamos todas nossas economias pagando a hospedagem da minha mãe. O cartão de crédito está estourado. O Ricardo está desesperado. Nina ronronou no meu colo, como se sentisse minha tensão. Fiz carinho em sua cabeça, tentando manter a calma. E por que você está me contando isso? Perguntei. Amanda me olhou nos olhos pela primeira vez desde que havia chegado. Porque eu preciso que a senhora saiba que eu fui uma idiota cega e cruel. Ela se levantou e começou a andar pela sala, olhando para as paredes recém-pintadas, para as flores na janela, para os detalhes que mostravam o amor com que eu havia reformado a casa. Quando eu era criança, ela disse, minha mãe sempre me disse que eu era especial, que merecia mais que as outras pessoas. Ela me criou acreditando que dinheiro e status eram tudo na vida, que pessoas simples eram inferiores. Amanda parou na frente do quadro onde estava uma foto minha e do José no nosso casamento. Quando conheci o Ricardo, vi que ele vinha de uma família simples e pensei, que pena, ele é tão inteligente, mas vem de um lugar tão limitado. A palavra limitado me atingiu, mas deixei ela continuar. Quando vim morar aqui, eu realmente achava que essa casa era pequena demais para mim, que a senhora era, sei lá, muito simples. Eu estava sempre comparando com o que minha mãe me prometia que eu podia ter. Ela se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Dona Aparecida, nesses últimos meses, morando naquele inferno que minha mãe criou, eu entendi uma coisa. Essa casa sempre foi um lar. E eu nunca soube o que era isso. Fiquei em silêncio, processando as palavras dela. A senhora sabe o que é morar com alguém que te cobra por cada prato que você usa, por cada banho que você toma, que te humilha todo dia, dizendo que você não serve para nada, que usa seu marido para coisas ilegais e depois diz que vocês que são inúteis? Amanda voltou para o sofá soluçando. Minha mãe é um monstro, Dona Aparecida. E eu aprendi a ser cruel como ela. Mas a senhora sempre foi boa comigo, mesmo quando eu não merecia. Lembrei das centenas de vezes que preparei o café da manhã sem receber um obrigada, das vezes que limpei a bagunça dele sem reclamação, das humilhações que engoli em silêncio. Amanda, eu disse finalmente, eu aceito o seu pedido de desculpas, mas aceitar as desculpas não significa que vou esquecer o que aconteceu. Ela assentiu vigorosamente. Eu sei. Não espero que a senhora perdoe. Só queria que soubesse que eu entendi o erro que cometi. E o Ricardo? Ele também entendeu? Amanda suspirou. O Ricardo está confuso. Ele tem medo de admitir que foi enganado. Tem medo de voltar aqui e a senhora não querer receber ele. Tem medo da sua raiva. Ele deveria ter medo, eu disse. E minha voz saiu mais dura que eu esperava. Não da minha raiva, mas das consequências das escolhas dele. Nós ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu podia ouvir Nina ronronando, o relógio da parede batendo, os carros passando na rua. Era o silêncio da minha casa, que eu havia aprendido a amar de novo. Dona Aparecida, Amanda disse finalmente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como a senhora conseguiu ficar tão forte, tão bonita? A senhora está completamente diferente. Olhei para ela. Essa moça de 28 anos que parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses, e senti uma mistura de pena e satisfação. Amanda, quando vocês foram embora, eu tive duas opções: me destruir ou me reconstruir. Escolhi me reconstruir. Mas como? Primeiro, eu parei de pedir desculpas por existir. Segundo, parei de viver para agradar os outros. Terceiro, descobri que eu tenho valor, independente de qualquer pessoa me reconhecer isso ou não. Amanda me olhava como se eu estivesse revelando os segredos do universo. E quarto, continuei, aprendi que amar alguém não significa aceitar qualquer tratamento. Amor verdadeiro exige respeito mútuo. Ela ficou mais uns 20 minutos, contando detalhes sobre a situação deles. Como a Polícia Federal havia aparecido na mansão fazendo buscas. Como Viviane havia sumido, deixando uma montanha de dívidas, como eles estavam sem dinheiro, sem casa,
sem perspectiva. A senhora tem razão de não emprestar dinheiro para o Ricardo naquela época, Amanda disse na despedida. Se a senhora tivesse emprestado, o dinheiro teria ido direto para minha mãe. A senhora os protegia e eles nem sabiam. Depois que Amanda foi embora, liguei para Juliana e contei tudo. Então a bomba explodiu, Juliana disse. Cida, você está preparada para o que vem por aí? O que você quer dizer? Seu filho vai voltar, provavelmente desesperado, humilhado, precisando de ajuda. A pergunta é, você vai fazer o quê? Passei a noite toda pensando nisso. Olhei para a casa que eu havia transformado, para Nina dormindo tranquila na minha cama, para a vida que eu havia reconstruído. Uma vida boa, uma vida em paz. No dia seguinte, encontrei com Ruth no parque durante nossa caminhada matinal. Ruth, posso te contar uma coisa? Perguntei enquanto nos alongávamos. Claro, querida. Contei tudo sobre a visita de Amanda, sobre a situação de Ricardo, sobre o dilema que eu estava enfrentando. Ah, Aparecida. Ruth suspirou. A prova de fogo chegou. Como assim? Quando a gente se empodera, quando para de aceitar migalhas e começa a exigir respeito, sempre chega o momento em que as pessoas que nos machucaram voltam pedindo ajuda. É aí que a gente descobre se realmente mudou ou se vai voltar aos velhos padrões. Ruth parou de caminhar e segurou meu braço. Você tem todo o direito de ajudar seu filho, mas também tem todo o direito de proteger sua paz. A pergunta é, qual dessas escolhas vai te fazer dormir melhor à noite? Essa pergunta ecoou na minha cabeça pelos próximos dias. Qual escolha me faria dormir melhor? Ajudar Ricardo incondicionalmente, como sempre fiz? Ou estabelecer limites, mesmo que isso significasse vê-lo sofrer as consequências de suas escolhas? Foi Carlos quem me deu a resposta, sem nem saber. Ele estava me ajudando a organizar alguns documentos da casa quando disse: Dona Aparecida, posso te dar um conselho? Quando minha ex-esposa ficou viciada em drogas, eu passei anos tentando salvá-la. Pagava tratamentos, cobria seus erros, mentia para protegê-la. Até o dia que entendi uma coisa. Eu não estava ajudando ela, estava atrapalhando a recuperação dela. Como assim? Toda vez que eu resolvia os problemas dela, ela não precisava enfrentar as consequências das escolhas dela. Ela nunca tocava o fundo do poço que a faria querer mudar de verdade. Carlos me olhou com gentileza. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é deixar que ela aprenda com os próprios erros. Naquela noite, tomei minha decisão. Se Ricardo voltasse, e Amanda havia deixado claro que isso ia acontecer, eu não ia negar ajuda. Mas também não ia voltar aos velhos padrões. Ia ajudar, sim, mas com condições. Ia amar, sim, mas com limites. Porque aprendi que existe uma diferença entre ser mãe e ser capacho. E eu não ia mais ser capacho de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho. Foi numa quinta-feira chuvosa, 3 dias depois da visita de Amanda, que minha nova vida foi colocada à prova. Eu estava na cozinha preparando o jantar, um ensopado simples só para mim e Nina, que sempre ficava ronronando ao redor dos meus pés enquanto eu cozinhava, quando a campainha tocou. Não era um toque normal, era insistente, desesperado. Toque, toque, toque. Pausa. Toque, 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 toque. Meu coração acelerou porque eu sabia, sem nem precisar olhar pela janela, quem estava ali. Caminhei até a porta devagar, respirando fundo. Nina me seguiu, como se sentisse a tensão no ar. Olhei pelo olho mágico e vi a cena que Amanda havia me antecipado. Ricardo e ela na minha porta, encharcados pela chuva, cada um carregando uma mala. Mas ver essa cena com meus próprios olhos foi diferente do que imaginar. Meu filho, o homem que eu havia criado com tanto amor, estava ali parado como um animal abandonado. O cabelo dele colado na testa pela chuva, o terno, que já havia sido elegante, agora amarrotado e sujo. Amanda ao lado dele, tremendo de frio, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por um momento, todos os meus instintos maternais gritaram para eu abrir a porta e abraçá-lo. Era meu bebê ali, molhado e perdido. Era o menino que eu consolava quando tinha pesadelos, que eu levava no colo quando estava doente. Mas então eu me lembrei. Me lembrei das palavras de Amanda. Mofe nesse muquifo.
Me lembrei de como Ricardo havia saído sem olhar para trás. Me lembrei do pedido de dinheiro sem nem perguntar como eu estava. Me lembrei da humilhação na frente dos vizinhos. E então fiz algo que mudou tudo. Em vez de abrir a porta imediatamente, eu perguntei através dela: "O que vocês querem?" "Mãe? Mãe, sou eu, Ricardo." A voz dele estava desesperada. "Mãe, por favor, abre a porta." "Eu sei quem é." Perguntei o que vocês querem. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a chuva caindo mais forte. Podia imaginar eles trocando olhares. "Mãe, a gente precisa conversar. Por favor." "Sobre o quê?" "Mãe, pelo amor de Deus, a gente está encharcado aqui fora." E então eu disse as palavras que selaram minha transformação completa. "Ricardo, da última vez que você esteve nesta casa, sua esposa disse para eu mofe neste muquifo. Agora vocês voltam molhados querendo entrar no mesmo muquifo?" O silêncio foi ensurdecedor. Até a chuva pareceu diminuir de intensidade. "Mãe." A voz dele estava quebrada. "Mãe, por favor, a gente errou. A gente errou muito." "Erraram o quê, Ricardo?" Especificamente. Podia ouvir Amanda sussurrando alguma coisa para ele, mas não conseguia entender o que era. "Mãe, a gente não deveria ter saído daquele jeito. Não deveria ter deixado você sozinha. E Amanda não deveria ter falado aquelas coisas. Ainda não era o suficiente." "E o que mais, Ricardo?" "Mãe, por favor, deixa a gente entrar. A gente está morrendo de frio." "Ricardo, você é meu filho e eu te amo. Mas durante 2 anos eu abri minha casa para vocês. E vocês me trataram como se eu fosse um estorvo. Me humilharam, me descartaram. E agora voltam porque precisam de mim." A voz dele estava cada vez mais desesperada. "Mãe, a gente não tem mais onde ir." E foi nesse momento que eu disse as palavras que selaram minha libertação. "Ricardo, durante 2 anos vocês tiveram onde morar, aqui, e escolheram sair. Escolheram me humilhar na frente dos vizinhos. Escolheram me abandonar por uma promessa de vida melhor. Agora as consequências dessas escolhas chegaram." "Mãe!" ele gritou, e eu podia ouvir o desespero real na voz dele. "Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho." Essa frase me atingiu como um soco, mas me deixou mais determinada ainda. Exatamente por você ser meu filho é que eu estou fazendo isso. Porque um filho que ama a mãe não a trata como vocês me trataram. Foi então que ouvi a voz de Amanda chorando. "Dona Aparecida, por favor. Eu já pedi desculpas. Eu sei que fui horrível, mas a gente não tem mesmo onde ir." "Amanda, suas desculpas foram aceitas. Mas aceitar desculpas não significa esquecer o que aconteceu ou voltar aos padrões antigos." "Padrões antigos?" Ricardo perguntou. "O padrão onde eu aceitava qualquer tratamento de vocês desde que vocês ficassem aqui. O padrão onde eu engolia a humilhação para manter a família unida. Esse padrão acabou." Eles ficaram em silêncio por um momento. Eu podia ouvir os soluços de Amanda e a respiração pesada de Ricardo. "Mãe," ele disse finalmente, a voz mais baixa, "o que a gente precisa fazer para você nos perdoar?" Essa pergunta me mostrou que talvez, finalmente, Ricardo estivesse começando a entender. "Ricardo, perdão não é algo que se consegue com palavras. Perdão se conquista com ações, com mudança real de comportamento, com tempo." "Então, o que a gente faz agora?" "Agora vocês vão procurar a igreja da esquina. Pastor João sempre acolhe pessoas necessitadas. Vão procurar emprego, vão reconstruir suas vidas com dignidade, vão aprender a ser independentes." "Mãe, você está nos mandando para a rua." "Estou mandando vocês para a vida real, Ricardo. Para o mundo onde as escolhas têm consequências e onde respeito se conquista." Foi nesse momento que ouvi um barulho que me partiu o coração. Meu filho começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas. Era um choro convulsivo, desesperado, de quem finalmente entendeu a dimensão do que havia perdido. "Mãe," ele soluçou, "eu sou um idiota. Eu sou um filho horrível. Eu te magoei, te abandonei, te tratei como lixo. E agora você tem todo o direito de me mandar embora." Essas palavras mexeram profundamente comigo. Não porque eu sentisse pena,
mas porque finalmente Ricardo estava assumindo a responsabilidade pelos atos dele. Mãe, ele continuou, eu não estou pedindo para você nos receber de volta. Estou pedindo apenas uma chance de mostrar que eu posso mudar, que eu posso ser o filho que você merece. Encostei minha testa na porta, fechei os olhos e pensei na conversa com Ruth. Qual escolha vai te fazer dormir melhor à noite? Ricardo, eu disse finalmente, quando vocês conseguirem se estabilizar, quando conseguirem um lugar para morar e empregos dignos, quando mostrarem que cresceram de verdade, aí a gente pode conversar sobre uma segunda chance. E até lá, vocês vão aprender o que eu aprendi nesses meses, que a gente pode ser feliz sem depender de ninguém, que dignidade não se negocia e que amor verdadeiro inclui respeito. Ouvi ele se afastando da porta, suas vozes se misturando com o som da chuva. Pelo olho mágico, vi quando o motorista de um aplicativo parou na frente de casa. Era um homem de meia-idade que olhou para Ricardo e Amanda com uma expressão de surpresa e pena. Para onde vão? Ouvi ele perguntar. Para a Igreja São José, na esquina. Ricardo respondeu, a voz embargada. O motorista olhou para minha casa, depois para eles, e balançou a cabeça com desaprovação. Era clara a conclusão que ele havia tirado, que eu era uma mãe cruel que havia mandado meu filho embora na chuva. Mas pela primeira vez na vida, eu não me importei com o que um estranho pensava de mim. Eles entraram no carro e partiram. Fiquei ali parada na porta por alguns minutos, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Nina veio esfregar nas minhas pernas, como se soubesse que eu precisava de carinho. E foi naquele momento, vendo o carro se afastar na chuva, que eu entendi que havia feito a coisa certa. Porque amar alguém não significa salvá-lo das consequências de suas escolhas. Às vezes, amar significa ter coragem de deixar que a pessoa aprenda, cresça e mereça o perdão. 3 meses se passaram desde aquela noite chuvosa, e minha vida havia encontrado um ritmo novo, saudável, que eu jamais imaginei ser possível. Acordava às 6 da manhã para caminhar no parque com Ruth. Voltava para casa para dar café da manhã para Nina e cuidar do meu jardim que estava cada vez mais bonito. Às terças-feiras, eu ia ao grupo de dança da terceira idade. Às quintas-feiras, visitava Juliana para colocar a conversa em dia. E aos domingos, almoçava com Carlos, que havia se tornado mais que um amigo. A casa estava irreconhecível. O que Amanda havia chamado de muquifo, agora era um lar acolhente e bonito, com cada cômodo refletindo minha personalidade e meus gostos. As paredes coloridas, as plantas por toda parte, Nina dormindo nos cantos mais ensolarados, tudo respirava paz e contentamento. Foi numa manhã de sábado, enquanto eu regava as rosas do jardim da frente, que Dona Carla veio até a cerca. Aparecida, você soube das novidades? Que novidades, vizinha? Aquela bruxa da Viviane foi presa. Saiu no jornal hoje de manhã. Fraude, lavagem de dinheiro, um monte de coisa. Meu coração acelerou. E o Ricardo? Ele estava envolvido? Não, graças a Deus. Pelo que entendi, ele prestou depoimento como testemunha. Parece que ele saiu a tempo. Senti um alívio enorme. Meu filho estava a salvo das garras daquela mulher. E tem mais, Dona Carla continuou. Seu Francisco falou que viu Ricardo e Amanda ontem trabalhando no centro. Ela estava limpando escritórios à noite, ele fazendo entrega de comida de bicicleta. A imagem do meu filho, que já havia sido um engenheiro respeitado, pedalando uma bicicleta para entregar comida, me trouxe sentimentos contraditórios. Por um lado, meu coração de mãe doía vendo-o nessa situação. Por outro, eu sentia orgulho de que ele estivesse trabalhando honestamente, reconstruindo a vida com dignidade. Onde eles estão morando? Perguntei. Numa pensão na Liberdade, pelo que ouvi. Coisa simples, mas limpa. Naquela tarde, estava organizando meus livros quando a campainha tocou. Meu corpo inteiro se tensionou. Seria Ricardo de novo? Mas quando olhei pela janela, vi uma mulher desconhecida. Bom dia, senhora, ela disse quando abri a porta. Eu sou Sandra, assistente social da Igreja São José. Posso conversar com a senhora uns minutos? Convidei-a para entrar, ofereci café e esperei para saber o motivo da visita. Senhora Aparecida, eu vim falar sobre Ricardo e Amanda, ela disse.
Eles estão sendo acompanhados pela nossa equipe há alguns meses. Meu coração disparou. Eles estão bem? Estão sim, fisicamente bem, e trabalhando muito. Mas eu vim aqui porque... porque eles falam da senhora todo dia. Como assim? Sandra sorriu. Ricardo está fazendo terapia com nossa psicóloga, e não passa uma sessão sem ele falar sobre você, sobre o quanto ele errou, sobre como ele quer reconquistar sua confiança. Ela tirou uma carta do bolso. Ele me pediu para entregar isso à senhora. Peguei a carta com mãos trêmulas. Tinha meu nome escrito na letra de Ricardo, a mesma letra que eu havia ensinado quando ele era pequeno. Posso ler agora? Perguntei. Claro, eu espero. Abri a carta e reconheci imediatamente o tom diferente, mais maduro. Mãe, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria que soubesse que todos os dias eu penso no quanto te magoei. Estou fazendo terapia e entendendo coisas sobre mim mesmo que nunca havia percebido. Eu fui criado por você para ser um homem de caráter, mas me deixei levar pela ambição e pela superficialidade. Troquei a mulher mais importante da minha vida por promessas vazias de status e dinheiro. Amanda também está em terapia. Ela chora toda vez que fala sobre o que fez com você. Nós dois estamos trabalhando duro, não só para sobreviver, mas para nos tornarmos pessoas melhores. Não estou pedindo perdão porque sei que perdão se conquista com ações. Estou só pedindo uma chance de mostrar que posso ser o filho que você merece. Com amor e arrependimento, Ricardo. PS. Guardamos cada centavo que conseguimos para devolver o dinheiro dos documentos da casa que levamos. Já temos R$ 800. Terminei de ler com lágrimas nos olhos. Sandra me observava com gentileza. Ele realmente mudou? Perguntei. Senhora Aparecida, em 20 anos de trabalho social, eu aprendi a distinguir arrependimento real de manipulação. Seu filho está genuinamente arrependido. E mais, ele está crescendo como pessoa. E a Amanda? A Amanda está tendo uma transformação ainda maior. Está descobrindo que foi criada com valores distorcidos e está aprendendo sobre empatia, sobre gratidão, sobre simplicidade. Sandra ficou mais alguns minutos, contando sobre o trabalho deles, sobre como estavam se esforçando para reconstruir as vidas. Quando ela foi embora, fiquei sozinha com a carta, relendo cada palavra. Liguei para Juliana e contei tudo. E aí, Cida? O que você está sentindo? Estou sentindo que eles estão no caminho certo, mas ainda não sei se estou pronta para abrir minha porta de novo. Você não precisa decidir agora. O tempo é seu aliado. 2 semanas depois, estava voltando do mercado quando vi Ricardo do outro lado da rua. Ele estava com o uniforme de entregador, suado, tirando pedidos da mochila térmica. Quando me viu, parou tudo o que estava fazendo e acenou timidamente. Atravessei a rua. Oi, mãe. Oi, filho. Ficamos alguns segundos nos olhando. Ricardo estava mais magro, mais queimado de sol, mas seus olhos tinham algo que eu não via há anos. Humildade genuína. Como você está? Ele perguntou. Bem. E você? Aprendendo a viver, ele disse, e deu um sorriso triste. Mãe, obrigado por ter sido firme comigo naquela noite. Se você tivesse me recebido, eu nunca teria aprendido. Essa frase me pegou de surpresa. Como assim? Eu precisava tocar o fundo do poço para entender o que eu havia perdido. Precisava aprender a me virar sozinho, a trabalhar duro, a valorizar as coisas simples. Olhei para meu filho, homem feito, 32 anos e finalmente maduro. Estou orgulhosa de você estar trabalhando honestamente, eu disse. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Obrigado, mãe. Isso significa tudo para mim. Nos despedimos com um abraço rápido e cada um seguiu seu caminho. 1 mês depois, na véspera do Natal, a campainha tocou novamente. Dessa vez eram Ricardo e Amanda, mas não como pedintes. Estavam bem vestidos, limpos e carregavam presentes. Mãe, viemos devolver uma coisa, Ricardo disse, entregando-me um envelope. Dentro tinha R$ 2, R$ 500 em dinheiro, e os documentos da casa que eles haviam levado. É tudo que conseguimos juntar até agora, Amanda disse, os olhos baixos. Mas vamos continuar trabalhando até devolver cada centavo que gastamos aqui.
E viemos fazer um pedido, Ricardo continuou. Será que podemos almoçar com você no domingo? Não queremos voltar a morar aqui. Temos nosso apartamentinho alugado agora. Só queremos tentar reconstruir nossa relação. Olhei para os dois, vi a sinceridade nos seus olhos e senti que finalmente havia chegado o momento. Domingo, meio-dia, eu disse, mas com uma condição. Qual? Eles perguntaram juntos. Vocês vão conhecer minha nova família. Carlos, que agora é meu namorado, vai estar aqui. Ruth, minha melhor amiga. E claro, Nina, minha gatinha. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu via dele em anos. Seria uma honra, mãe. No domingo, minha casa estava cheia de risos, conversas e carinho verdadeiro. Carlos e Ricardo conversaram sobre trabalho e perspectivas. Ruth e Amanda trocaram receitas e histórias de superação. Nina ronronou no colo de todo mundo. E eu, Aparecida, aos 64 anos, finalmente entendia o que significava ter uma família. Não de sangue apenas, mas de escolha, respeito e amor genuíno. Naquela noite, depois que todos foram embora, me sentei na varanda com Nina no colo, olhando para minha casa iluminada, para meu jardim florido, para a vida plena que eu havia construído. E soube que havia feito todas as escolhas certas. Porque às vezes, para encontrar nossa felicidade, precisamos ter coragem de perdê-la primeiro. Às vezes, para ser amada de verdade, precisamos ensinar os outros como nos amar. E às vezes, o maior ato de amor é dizer não até que o sim tenha significado. Reflexão final. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa história tocou seu coração. Talvez você tenha se identificado com Aparecida, com sua jornada de autodescoberta e empoderamento. Talvez você tenha reconhecido alguém como Amanda ou Ricardo na sua vida. Pessoas que só valorizam o que têm quando perdem. A história de Aparecida nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para descobrir nossa própria força. Ela nos mostra que amar alguém não significa aceitar qualquer tratamento e que, às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é estabelecer limites claros. Quantas vezes você já se diminuiu para fazer os outros se sentirem confortáveis? Quantas vezes já engoliu humilhações para manter a paz? Quantas vezes já se desculpou por ocupar espaço no mundo? A transformação de Aparecida começou no momento em que ela decidiu que sua dignidade não estava à venda. Quando ela entendeu que uma casa só se torna um lar quando é habitada por pessoas que se respeitam mutuamente. E o mais bonito dessa história é que ela não termina com vingança ou amargura. Termina com perdão conquistado, com relacionamentos renovados, com amor que cresceu porque foi testado e fortalecido. Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Porque todos nós merecemos ser amados com respeito. E todos nós temos a força necessária para exigir isso. Só precisamos encontrar coragem para usar essa força. Deixe seu comentário contando qual parte da história mais te tocou. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força.